Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda, estou aqui nesta manhã para deixar uma palavra para o teu coração, amém? A palavra de Deus para o teu coração é, aleluia, Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esquece de nenhum de nós, aleluia. Acalma o teu coração, porque Deus está trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, aleluia, ele tinha feito um bem para o seu rei. Aleluia, Jesus. Mardoqueu era aquele que assistia na porta. Assistia quer dizer ficava, vigiava. Mardoqueu estava sempre na porta. Aleluia. E um certo dia, ele ouviu uma trama, ele ouviu que o seu rei ia morrer. Alguém estava tramando a morte do rei. Aleluia, Jesus. Então, ele chamou a sua sobrinha, aleluia, a Esté, que outrora Esté tinha sido levada para o palácio do rei ainda menina, ainda nova, tinha tirado os braços, de Mardoqueu, que a cuidava. Mardoqueu era aquele que era responsável por Esté, aleluia, que ainda não chamava Esté, ou seja, chamava Radassa, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, Jesus, que Radassa, ela morava com seu primo, aleluia, Jesus, ela não tinha família, a única família dela era o seu primo. Um dia ela é arrancada dos braços, aleluia, de Mardoqueu. Ele até tentou escondê-la, fez de tudo para esconder, mas não teve como. Porque aquele que é escolhido de Deus, ele pode até estar escondido, alguém pode até esconder ele por algum tempo, tentar proteger ele, mas na hora de Deus, Deus encontra, Deus arranca. E naquele momento, Deus permitiu que aqueles homens arrancassem Radassa dos braços do seu primo, a qual que cuidava, zelava dela. Estava na responsabilidade quando um parente morria, quem assumia a responsabilidade de cuidar dos filhos, da família, era o irmão ou alguém mais próximo. Até casar podia. Aleluia, Jesus. Então, Radassa, ela foi arrancada dos braços de Mardoqueu, foi levada para o palácio. Por quê? Porque a esposa do rei tinha ofendido ele. Ele fez um banquete, chamou a esposa não foi, ela não quis ir. Então, nesse momento, houve-se um decreto que, a partir daquela hora, que aquela esposa seria arrancada do palácio, mas que ele teria que arrumar outra esposa e colocar no lugar. Ele não tinha ninguém em vista, ele não tinha ninguém em mente ainda. Mas aí, aleluia, mandaram chamar todas aquelas donzelas que estavam por perto e fosse levada por um tempo para entrar no palácio, para ser tratada, para ser cuidada, protegida, alimentada, para depois ter um encontro com o rei. Incluindo essa Radassa, que depois se tornou Esté, foi uma dessas, foi tirada dos braços do seu parente para ser levada ao palácio. Ela estava assustada, ela era uma menina. Como aquela menina que foi levada à casa de Naamã, também. Então, ela foi tirada, levada, ela estava assustada. Chegando lá no palácio, ela começou a dar força às outras amigas, aquelas que estavam mais novas do que ela e que também estavam chorando porque foi arrancada dos braços da sua mãe, do seu pai, da sua família. E ela, com toda a luta dela, mas ela estava sempre ali cuidando daquelas outras, protegendo. Então, às vezes é assim, às vezes você está numa prova, aleluia, mas você tem sempre que levar uma palavra de vitória para alguém. E você não pode transparecer o que você está sentindo, porque Deus tem um propósito na sua vida através da sua dor. Aleluia, Deus quer curar alguém.
Através da sua perca, Deus quer devolver algo para alguém. Através da sua luta, Deus quer fazer alguém vencer. Aleluia, Jesus. Nessa manhã, Deus está falando no meu coração, você que perdeu, você que está passando por essa luta, por essa provação, creia que tudo isso é permissão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nós não entendemos, às vezes fazemos coisas sem a direção de Deus e às vezes passamos por lutas, por provas que Deus permite nós passarmos para nos ensinar. Aleluia, Jesus. Deus é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, mas tem coisas que precisamos aprender, aleluia, para não repetirmos novamente. Aleluia, Jesus. Então, Radassa, ela é levada, aleluia, para o palácio do rei. E por um tempo ali, um período, aleluia, elas, não só ela, mas todas aquelas moças também, cuidada, tratada, até o dia em que ela vai se apresentar ao rei. E ela se arruma, se perfuma, né? Se coloca ali os seus braceletes, as suas joias, né? Para se apresentar. Então, tem que se apresentar ao rei, né? É diferente. Ainda que por dentro você está com medo, está temendo, mas você tem que se apresentar ao rei. E ela foi se apresentar ao rei. E chegando lá, o rei agradou-se dela, porque se ele agradasse de uma daquelas moças, né? Ele já casaria com aquela a qual ele agradava. Primeiro ele tinha que agradar, para depois casar. Se ele não agradasse, não tinha casamento. Então, aleluia, Jesus, ele agradou, né, daquela moça, imediatamente, né, já avisou, né, que teria casamento, teria festa, e ele saiu com aquela moça, né, à cidade, dizendo que ele tinha sido abandonado pela sua esposa, né? Na verdade, ela não quis entrar na festa, ela não quis fazer parte do banquete. E quando a gente não quer, Deus não obriga, né? Deus é assim, Ele não obriga, Ele chama. Ele toca, Ele ama, Ele chama, Ele corrige, Ele aperta, mas Ele não obriga. Aleluia, Jesus. Mas quando Ele tem obra, vai. Se não vai pelo amor, vai pela dor, mas vai. Quando ele tem salvação, então, meu Deus, não adianta fugir. Quando ele tem um plano, então não adianta. Aleluia. Tem que ir para os pés do Senhor. É melhor ir cedo do que nunca, né? Então, às vezes, a gente fica aí, né? Esperando. Deus está falando, é você, eu quero você, eu te escolhi no ventre da sua mãe. E você fica esperando o sinal. Então, a Daça foi parar na onde? No palácio. E lá ela se tornou esposa, né? Aleluia, do rei. Virou o quê? Rainha. Aleluia. E Mardoqueu ficou do lado de fora, observando, vigiando, né? Vigiando sempre o palácio. Agora ele vigiava mais, porque agora quem está lá dentro é a sua sobrinha, a sua prima. Então, um dia ele percebe que ele escuta que aqueles homens estão tramando contra a vida do rei. E ele manda Esté avisar. Aleluia, Jesus. Esté avisa, né? Então, aleluia, Jesus. E por um tempo, Esté vai orar. Porque eles continuam tentando contra a vida do rei. Porque o diabo ele não desiste. Ele não desiste nem da primeira, nem da segunda. Ele falha, ele tenta de novo. E por que às vezes nós queremos desistir? Então o diabo ele não desiste. E nós também não podemos desistir, porque não somos mais fracos. Nós somos mais fortes, porque temos um Deus conosco. Aleluia, Jesus. Então, Radassa, ela está dentro do palácio e agora ela vai orar. Do lado de fora está o tio dela, reúne com o povo e vai orar. E o decreto é assinado para que, aleluia, Mardoqueu morra, né? A forca está sendo preparada, aleluia, para que mate Mardoqueu. E agora não somente Mardoqueu, mas todo o povo judeu deve ser morto, né? Segundo a lei do rei, que o rei havia recebido, né? Palavras, pessoas tinham vindo até ele, o próprio Amã.
e sempre incentivando o rei a fazer o mal aos judeus, porque ele odiava os judeus, porque Esté estava no palácio, porque com Esté lá dentro ele não podia fazer mal ao rei, porque Esté estava protegendo o rei, Esté estava orando, Esté era uma mulher escolhida por Deus. E quando tiver alguém de Deus no teu caminho, o diabo não pode fazer o mal. Então o diabo sempre vai querer matar você. O alvo do adversário é você. Aleluia, Jesus. Então ele vai tentar de todas as formas te tirar, acabar com a sua paz, acabar com a sua fé, para que ele alcance essa pessoa. Mas há poder no nome de Jesus, ele não vai alcançar essa pessoa. Então ele tramou contra a vida de Mardoqueu, mandou fazer a forca. E, aleluia, quando foi descoberto a trama, né, Esté descobriu, deu uma festa, um banquete por 3 dias. Nos 3 dias ela revelou quem verdadeiramente era o traidor, quem queria matar o rei. Aleluia, Jesus. Mas o decreto já tinha sido assinado, o rei sem saber, né, colocou o teu anel ali porque as coisas estavam se apertando, então Amã correu, né, para adiantar. Então não adianta o inimigo tentar adiantar os planos de Deus ou tentar adiantar aquilo que Deus tem na sua vida, porque ele não pode. Então não adianta Satanás se levantar contra a sua vida, porque ele não pode. Não adianta ele adiantar te matar, porque ele também não pode. Aleluia, Jesus. Então ele tentou adiantar, aleluia, Jesus, e de repente quando ele tenta, ele é descoberto, só que não dá para fazer mais nada, porque o rei já assinou o decreto de morte sem saber. O rei assinou, e como diz a palavra de rei, não volta, ele não podia fazer mais nada. Mas há um Deus lá no céu, que quando tudo está difícil, Deus entra em ação. Quando tudo está impossível, Deus então trabalha para que nele se confia. Então, Esté fala, e agora o que vamos fazer? Vamos orar. Então o rei percebe que Esté está orando, porque não se dá para fazer mais nada. Agora é só oração mesmo. Então talvez a sua vida está dessa forma. É só oração, mas vai dar tudo certo. Deus está no controle de tudo. O choro dura somente uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então toma posse da sua vitória, do seu milagre. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, creia. Por mais difícil que pareça, vai dar tudo certo. Então, o rei descobre e pergunta para Amã que havia um livramento do céu para ele. Alguém queria o matar, mas que um homem, aquele homem deveria ser honrado. O que faria para honrar aquele homem, a qual livrou ele da morte? E Amã, achando que era ele, Amã foi lá e disse que teria que colocar todas as vestes, o anel, tudo, no dedo deste homem. Então o rei, então faça isso. Mas para com Mardoqueu. Então ele ficou triste porque foi descoberto que não era ele que tinha livrado o rei, mas sim Mardoqueu. Aí mais furioso ele ficou. Pai, Senhor, irmã. Aí ele ficou mais furioso porque foi descoberto. E quem livrou o rei foi Mardoqueu. E que não tinha feito nada por Mardoqueu. Nenhuma honra tinha dado Mardoqueu. Se não fosse Mardoqueu, o rei tinha sido morto. Aleluia, Jesus. Aí então ele ficou mais furioso. Agora dessa vez ele não queria matar só Mardoqueu, ele queria matar todo o povo judeu, porque ele também já sabia que Esté, aleluia, era, aleluia, Jesus, parente judia, era parente de Mardoqueu. Então ele vai matar todo mundo. Diz ele, né? Ele diz, o diabo está dizendo aí, vou fazer, vai acontecer, não vai nada. Não vai nada, porque maior é Deus. E aí o rei pede desculpa para Mardoqueu, coloca Mardoqueu dentro do palácio. Agora quem vai ficar do lado de dentro é Mardoqueu. Quem vai ficar lá de fora é Amã. E mais do que isso, a mesma forca, aleluia, que Mardoqueu ia usar, quem usou foi Amã, foi morto. E
Também houve-se uma batalha, né, onde o rei não podia fazer mais nada, mas mandou que Mardoqueu lutasse. E Mardoqueu ensinou todo o seu povo a lutar com as suas ferramentas, as suas armas de guerra. E eles venceram. Aleluia, Jesus. Eles venceram, tiveram que lutar. Aleluia. Você não perde guerra sem lutar. Tem que lutar. E ali eles lutaram. Então o rei viu que Deus havia feito maravilhas no meio do povo de Esté. E mais apaixonado ele ficou por Esté. E quando ele viu Esté orando, então ele se deleitou no Senhor de Esté. E ele também estava preocupado porque a família de Esté estava condenada à morte. Mas aquela oração fez toda a diferença. Então, se você quer vitória, continua orando. Tá difícil, ore. Continua clamando. Jeremias 33:3. E ali o povo venceu. Mardoqueu voltou para o palácio. Esté continuou sendo rainha. Aleluia, Jesus. E cuidando do povo. Então foi o próprio Deus que colocou Esté daquela forma ali dentro, mas foi Deus que colocou. Então não sei de que forma saiu, de que forma chegou, mas é Deus. É Deus cuidando, é Deus fazendo, é Deus operando. E operando Deus, ninguém impedirá. Aleluia, Esté foi vitoriosa. E o rei que estava com a mulher de oração também foi vitorioso. Por quê? Porque onde há oração há milagre. Onde há a presença de Deus, há poder, há prosperidade. Por mais que agora você não está vendo uma solução, por mais que agora você não está ouvindo a respeito que os seus inimigos estão caindo, mas pelos olhos da fé, veja correntes caindo ao chão, veja livramento de Deus. Aleluia, pela fé. Veja Deus operar. Recebe a tua vitória, amém? Que Deus abençoe nessa manhã, curte, comente, compartilhe. Receba da parte de Deus, tá bom? Receba da parte de Deus o que você precisa para a sua alma e também para o teu corpo, porque Deus ama tanto a alma como o corpo. Não pense que Deus cuida só da sua alma, não, porque a sua alma tem um corpo e você precisa cuidar do corpo para que a tua alma respire. Deus, ele não se preocupa somente com o seu espírito, ele se preocupa com todo o teu corpo, todo o resto. Aquele que está torto, ele vai endireitar. Aquele que está errado, ele vai fazer dar certo. Mas a vitória vem do Senhor. Não espere vitória de homem, de ser humano, de pessoas, mas espere do Senhor, porque o Senhor, Ele assina, Ele decreta e Ele dá a vitória para os que nele confiam. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Estou chegando em casa, estava ali com o meu filho e já estou chegando. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos.